Tudo bem? Boa noite. Vocês me ouvem? Manda um salve pro Dindo. Bem, mal, não sei. Como é que funciona aí? Como é que vocês estão me ouvindo? Baixo? E agora? Vamos ver se o microfone é aqui. Ou se é aqui, ó. É aqui. Ou é aqui? Primeira ou segunda opção? Vamos ver qual que tá captando o meu som. Ainda tá baixo. E agora, gente? Tá me ouvindo? Oi? É que eu nem gosto. Vamos ver se sem fone eu acho que é melhor. E agora, vocês me escutam direito? Vamos ver. Bem melhor, né? Eu também aumentei um pouco o tom da voz. Que assim, o que eu queria dizer pra vocês? Tô preservando. Bah, essa semana eu gastei a minha voz. De uma forma assim. Substituí uma galera. Tive que dar umas aulas a mais também. Só a pastilha não aguenta. Até vou dizer pra vocês, é mais. A gente fala mais numa aula EAD do que numa aula presencial. Porque como eu tenho o silêncio constante e a demora do delay de vocês me mandarem as mensagens, eu acabo sempre falando mais. E eu percebo que eu detonei a voz nessas aulas EAD aí. Enfim, não era o plano a gente se ver, mas a vida não tá nem aí pro teu planejamento, né? E a gente vai ter aula, portanto, vou adiantar o conteúdo. Porque em algum momento o professor de matemática, o Eloy, vai substituir, vai recuperar essa aula aí que eu tô dando hoje também. A gente, em algum momento no futuro, daí alguém vai mandar isso pra vocês, alguém vai me avisar assim, ó, sexta-feira tu não dá aula, tá? E aí ele... O que eu decidi então? Uh, para que não fique conteúdo contínuo e denso e chato de decoreba, quer dizer, uma ressalva que vocês vão fazer pra mim sobre a decoreba, mas tudo bem. Vai ter, pra não ficar só decoreba, decoreba, decoreba o tempo inteiro, a gente tem que mesclar e fazer funcionar os dois lados do cérebro. Primeiro a gente faz funcionar o lado da gente entender o contexto, entender o que é aquilo, a forma teórica daquilo. E depois a gente vai trabalhar o lado matemático da química, que é o lado da fisicoquímica, que é o lado da inorgânica de cálculos lá, cálculos na inorgânica, cinética. A gente vai ver então, portanto, muita coisa com cálculo e muita coisa teórica ainda ao longo do ano. E para você variar um pouquinho, hoje a gente vai ver métodos de balanceamento de equações químicas. É o primeiro conteúdo de FQ para fisicoquímica, eu sempre vou chamar assim, para que vocês entendam aí, portanto, a estequiometria, os conteúdos que todo mundo diz que é os mais difíceis, eu concordo, talvez seja o mais difícil de entender, mas depois que tu entende, vira uma barbada. Tudo tem um passo a passo, vocês vão ver comigo, é passo a passo. A gente desenvolve um passo a passo e se a gente seguir sempre ele, vai dar tudo certo. O que aconteceu nos últimos tempos? Teve uma turma lá, uma turma das que eu dei aula, o rapaz investou que ele estava afim de contestar, não contestar, eu não gosto de falar, mas tentar começar pela ordem contrária para chegar no mesmo resultado, porque de alguma forma tem que chegar. Eu concordo, de alguma forma vai chegar, mas vai demorar meia hora para tu resolver a questão. E a gente viu na prática o quanto tempo demora. Eu acho que esse passo a passo eu aprendi ele na época que eu estava no cursinho. Na verdade, foi um pouco menos dele, ele era menos aberto. Eu ainda abro mais o leque dessa frasezinha que a gente vai usar. Quando eu estava estudando para o cursinho também, para a universidade. Então, assim, hoje vamos fazer o quê? Vocês receberam uns slides. Se vocês não abriram ainda, vocês podem abrir eles. Qualquer coisa vocês também podem olhar para o quadro que eu vou usar. Porque por que eu mandei os slides antes?
Porque aqui vocês vão ver letras diferentes, tá? A A e a F. Sim, porque no slide lá tem umas equações e umas reações, e a F tá lá embaixo, também está representada, é essa aqui. Mas eu botei as duas porque eu vou começar usando elas, tá? Então se tu quiser abrir o slide, eu vou seguir ele até para que vocês tenham também um bom acompanhamento junto comigo, tá? Eu já tô de cabo a rabo nesse slide aí. Qualquer coisa que vocês precisarem, então, vocês podem parar a aula, quer dizer, mandar aí no chat e perguntar a dúvida de vocês, tá? Bom, a gente estava vendo tabela, a gente estava vendo ligações, a gente montou moléculas com ligações covalentes e ligações iônicas e ligações metálicas. Qual o nome do slide? Slide de métodos de balanceamento de equações químicas. É para ter sido passado para a turma da noite agora. Eu não cheguei a entrar no Face, não deu tempo para eu ver. Tá no grupo. Perfeito. Então, assim, a gente estudou como montar as moléculas e agora a gente vai pegar essas moléculas e vai fazer como se a gente tivesse uma receita de bolo a se seguir. Existe um dos conceitos, tu pode olhar lá no meu canal, nos primeiros vídeos que eu fiz para vocês não perderem o início assim da matéria, embora eu tenha recuperado tudo depois. Lá no canal tem um videozinho que fala sobre as leis ponderares e fala sobre a lei das proporções múltiplas. E a lei das proporções múltiplas é a seguinte, a base da estequiometria, da mesma forma que a lei da conservação das massas do Lavoisier também. Essas duas leis aí, elas vão seguir até a estequiometria, até a termoquímica. E para que a gente entenda isso, a gente começa a ver da onde saem esses conceitos de estequiometria, de cálculo estequiométrico e onde que se aplicam essas leis desses caras. Bom, tudo que o químico faz é uma reação química, mas não necessariamente só o químico, né, gente? Vocês estão fazendo reações químicas até para manutenção da vida. Por exemplo, vocês pegam ali, esse slide aí eu tinha feito era para uma turma antiga já, passei até numa escola. Eu fui alterando só o, o slogan ali da coisa. Aí vocês vão ver que tem muita imagem aí, vai ser bom para representar também para vocês e umas coisas escritas só as necessárias. Então vocês vão ver que as reações, elas para manter a manutenção da vida constante, vai se tratar de um processo em que tu vai começar pela própria digestão ou pela tua respiração, ou principalmente pela digestão, porque a digestão é a prova mais clara do tipo de reação mais visível que a gente tem, que começa que a gente tem um ácido muito forte aqui no estômago, que é o ácido clorídrico, inclusive ele vai estar no quadro, eu vou falar dele já aqui primeiro, logo ele vai aparecer. E a manutenção da vida depende disso. Se eu não tiver esse ácido ali, talvez eu não vá conseguir digerir um certo tipo de molécula. Aí vocês vão ver lá no segundo slide da apostila lá que eu botei do slide, vai ter uma imagenzinha da digestão ali para que vocês vejam que na química do corpo, as enzimas são os nossos reagentes e aquilo que a gente coloca para dentro, tipo o McDonald's, são os nossos produtos de digestão que vão surgir ao longo da nossa reação. Por exemplo, tu vai ter digestão de lipídio, de carboidrato na boca, de proteína lá já no estômago e no intestino. Tem alguns processos que vocês vão ver isso mais na fisiologia, lá com a professora Bruna, provavelmente, que é o processo de digestão em si. Mas a gente tem essas enzimas e elas para nós servem já como reações, fazendo a digestão de, por exemplo, tudo que a gente ingere. Para que a gente represente essa forma de digestão, por exemplo, ou qualquer outro tipo de reação química que aconteça, os químicos foram lá e estabeleceram a tal das equações químicas. Isso que vocês veem no quadro aqui, ó, é uma equação, porque, tá, tudo bem, não é um sinal de igual aqui, mas é uma reação direta. Isso aqui está se transcrevendo nisso. Isso aqui, teoricamente, vai ser igual ao que tem aqui desse lado. Certo?
Aí essas equações são tipo a nossa linguagem. Eu gosto da orgânica por causa da nomenclatura que prova mesmo a nossa linguagem da química, entre os químicos. Mas a equação química ela é como se fosse um dicionário de gigantesco. Se a gente quisesse saber o que a gente vai produzir, a gente só monta uma equação, conversa com a equação e entende se libera energia, se absorve energia. Tudo vai estar explicado ali. Então, essas equações aqui, essas equações não estão certas ainda, tá? Elas têm um espaço justamente porque a gente vai fazer o balanceamento delas depois. Mas isso aqui já é uma forma de representar a minha equação de uma forma que ela faça a minha reação em que os meus reagentes, ó, esses caras desses lados, se tornem, portanto, produtos desse lado. De forma que esses reagentes não vão voltar a ser produto, esses produtos, desculpa, não vai voltar a ser reagente. Tá vendo essa setinha? Ela vai da esquerda para a direita e só. É diferente se eu estivesse colocando assim, ó. Aqui quer dizer que vai para um lado e volta. É uma reação reversível, que a gente vai estudar só lá mais no fim. Essa aqui é uma reação irreversível, uma reação que ocorre somente no sentido direto dos reagentes para os produtos. Esse é o primeiro conceito das equações que a gente vai ter. A gente vai ver sempre os reagentes quando for direta, porque se tiver em equilíbrio, aí não eu apaguei, não precisava ter apagado. Se eu botar aqui, ó, parece reagente, produto. Reagente e o produto nessa equação aqui. Alguém poderia me dizer qual deles é o reagente? Teria que me perguntar de qual sentido da reação. Porque esse cara aqui pode ser o meu reagente se eu estiver vindo nesse sentido. Esse cara vai ser o produto. Esse cara de R, se quiser ser reagente, a equação tem que andar para lá. Então, esse processo aqui, ele é reversível, tá? Mas a gente não vai estudar ele ainda, a gente vai estudar, portanto, os irreversíveis. Tá atrasando a imagem? Tá melhor já. Outra coisa que eu não botei aqui, mas poderia. Só ver um negócio lá se é produto líquido. Não, até que não tinha, por isso que eu não botei. Tá vendo isso aqui do lado, ó, bem pequenininho? Que é, na verdade, eu botei isso escrito bem pequenininho. Entre parênteses, um G. Esses entre parênteses pequenininhos que ficam do lado do número da molécula, ou do lado só da molécula, indicam o estado físico, ou seja, vai ser sólido, líquido ou gasoso. Nesse caso do G é gasoso, tá? Mas aí isso daí também tem tudo isso. Gente, tem tudo isso escrito no slide. Nem se preocupem que isso aqui é bem básico, só pra gente entender o que são. Vocês já vão ver o que importa mesmo com a balanceamento. Bom, entendido que isso aqui é só uma forma de representar, vocês têm que olhar para cá agora. Para eu explicar para vocês como que eu diferencio o que é uma molécula de quantas moléculas eu quero. Porque assim, ó, se eu errar em montar como eu monto a molécula, eu vou errar todo o resto, vou errar toda a receita de bolo. Pensem assim, ó, se vocês vão fazer um bolo e vocês têm que pegar fermento, mas o que vocês tinham ali no armário era só maisena. Tu vai pegar a maisena e colocar e esperar que o fermento, ela tenha o mesmo efeito do fermento. Não, inclusive não bota, né? Fica duro que é uma pedra o bolo ou o pão. Tu vai pegar e vai botar só fermento. Então, se eu errar na fórmula que eu coloco dentro da equação, eu vou errar todo o resto. Principalmente, aí não vai nem adiantar eu saber quantos no coeficiente estequiométrico. Aqui eu preciso saber como. E para eu saber como que eu monto a molécula, eu preciso identificar qual é o nomezinho de cada parte delas. Vocês podem ver que aqui no quadro eu coloquei o fosfato de cálcio, mas não precisa saber o nome dele ainda. Só precisa olhar para o quadro e ver que eu botei de cor diferente esses dois números pequenos aqui, o 3 e o 2. Quando vocês olham para essa molécula,
essa molécula define o fosfato de cálcio. Peguei ele aqui. Se eu pegasse, por exemplo, essa aqui, ó, que é a LOH3, e quisesse que tivesse o mesmo efeito do fosfato de cálcio, teria? Não, né? Porque não é o fosfato de cálcio. Isso aqui é um fosfato. Isso aqui não. Agora, esse cara aqui tem duas informações sobre ele que eu preciso saber, que se chamam o índice. A quantidade de átomos que eu tenho em cada molécula. Isso é de cada molécula. Tipo, a água tem 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio, H2O. Se for H2O2, ela é a água oxigenada. Então não é a mesma molécula. Então tem que cuidar sempre o número que eu digo, o número de dentro. De dentro da fórmula. E aqui a gente tem 3 cálcios para 2 que multiplica tudo que está dentro do parêntese. Ou seja, 2 vezes O4, 2 vezes o fósforo. Então, se eu fosse te perguntar quantos átomos tem aqui de cálcio? 3. Quantos átomos de fósforo tem? 2. Quantos átomos de oxigênio tem? 8. Vocês vão ver que a imagem, eu estava viajando. Eu acabei de ver aqui, eu devia estar viajando quando eu fiz o slide. E eu botei 3. E o fosfato de cálcio não pode ter 3 aqui, ó, onde tem o 2. Porque daí não é o fosfato de cálcio. Mas igual, serve para que vocês entendam ali o índice. Mas eu não posso chamar o cara que está no slide de fosfato de cálcio, porque eles não são iguais. Mas o índice, então, portanto, indica a quantidade de átomos da molécula. Agora, se eu tivesse dito assim, bom, já que eu tenho o próprio fosfato de cálcio na mão, agora eu digo, eu preciso de 2 fosfatos de cálcio. Então são 2 da molécula inteira do fosfato de cálcio, né? Se eu tenho 2 da molécula inteira, é como se eu tivesse isso vezes 2, ou seja, eu teria 6 átomos de cálcio, 4 átomos de fósforo e 16 átomos de oxigênio para 2 moléculas que tem o nosso coeficiente estequiométrico como representação. Quando eu quiser dizer, olha aqui, ó, quantos daquele cara eu tenho, vai um número gigantesco antes. Por exemplo, aqui eu estou botando que eu preciso de 2 moléculas de hidróxido de alumínio. Se eu botasse esse 2 aqui no Al2O3, ou melhor, se eu multiplicasse, ó, eu vou apagar isso depois. Se eu multiplicasse esse 2 aqui e colocasse 2 e 6, não seria o hidróxido de alumínio. Nem dá para montar essa daí. Tá? Não pode ser o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é assim. Então, agora eu estou dizendo que eu tenho 2 hidróxidos de alumínio. Para isso, eu uso o coeficiente estequiométrico. Tranquilo até aqui? Entenderam o que eu falei? Quando tem parêntese, multiplica tudo que tem dentro. Pergunta. Tá aberto para perguntar agora. Porque daqui a pouco a gente vai começar a balancear coisas. Perguntam alguma coisa? Não querem? O 2 do L multiplica o 3 ali do H. Isso. Não. Olha só. Esse 2 multiplica a molécula toda. Não só o 3. Ele multiplica a L, é como se eu tivesse assim, ó. Eu tenho 2 desse. Mas aí, para não representar os 2 na equação, eu tiro um e boto o 2 aqui. Então, entendesse? Eu tenho 2 do cara, hidróxido de alumínio. Oh, yes or no? Beleza. Bom, aí eu decido que eu vou fazer um bolo e pego uma receita lá da minha avó. Saudades, vó. Tá vivaça com 94 anos aqui, ó. Rock and roll total, a véia.
se eu quisesse pegar uma receita dela e ela não tem mais condições de me dizer a receita, ela não lembra, às vezes nem, não lembra, nem consegue me reconhecer. Então ela não vai lembrar quantos gramas de farinha para quantos ovos. Mas eu posso pegar a receita dela, que vai depender do balanceamento do que ela fez. E se ela bota 520 gramas, e aí por isso que fica mágico, não sei. Aí eu pego e faço um passo a passo da receita dela e vejo que eu preciso balancear. Eu preciso ter uma relação fixa entre eles. Não adianta eu usar 1 quilo para um ovo, se era meio quilo para 2 ovos. Vai dar merda. Não vai funcionar. Supondo aqui, ó, quando eu olho para essa reação, eu tenho que, além de lembrar que ela tem que ser fixa, que ela tem uma proporção fixa, eu tenho que lembrar do que o Lavoisier falou. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E, portanto, se tudo se transforma, todos esses caras aqui não vão ser, eles têm que aparecer no meu produto, junto de outro cara, separado, sei lá, mas tem que aparecer. Eu não posso pegar e simplesmente explodir com uma molécula e dizer, bom, exploda, já era. Não faz sentido. Agora, vamos ver se a gente está cumprindo, por exemplo, a lei de Lavoisier nessa aqui de cima. Vocês vão ver que todas eu vou botar sem balanceamento, obviamente, que é para a gente fazer. Bom, desse lado aqui eu tenho indicado, vou botar o estado físico, indicado 2 átomos de hidrogênio para uma molécula do gás hidrogênio, uma molécula do gás cloro, para virar uma molécula de ácido clorídrico. Mas como que eu vou fazer esses caras transformarem nisso, se aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio e aqui eu tenho 2 de cloro, e aqui nos meus produtos só aparece um para cada um. Eu posso botar o 2 aqui. Se eu botar o 2 aqui, não é mais a molécula que eu estava esperando que fosse. Eu tenho que botar o número da molécula. 2 desse cara aqui. Eu vou formar 2 ácido clorídrico. Agora sim, a quantidade de átomos que eu tenho desse lado é igual à quantidade de átomos que tem aqui. 2 hidrogênio, 2 hidrogênio. 2 cloro, 2 cloro. Está balanceado, posso pegar essa equação e fazer as relações que eu preciso. Por exemplo, saber a massa. Agora eu posso saber quantos gramas de hidrogênio eu preciso reagir, com quantos gramas de cloro, para que eu tenha, sei lá, 100 gramas disso. Posso saber quanto volume gasoso de gás cloro vai ser usado para formar o ácido clorídrico. Então agora eu posso montar toda a minha relação estequiométrica com esse método de balanceamento de equação que a gente chama de método por tentativa. Existe, gente, um método que se chama método algébrico. Esse método é inútil, totalmente inútil. Quem criou isso estava muito sem nada para fazer. Inclusive, eu não faço questão nem que vocês olhem. Eu até tenho ali um arquivo que é assim, métodos de balanceamento que não caem na prova. Um arquivo que eu tenho. Posso passar isso para vocês por curiosidade. Mas o método algébrico é uma estupidez total. O método de balanceamento por oxirredução, só vou poder ensinar para vocês o método de balanceamento por oxirredução no momento que tivermos número de oxidação, para que a gente saiba quem é que reduz, quem é que é o agente oxidante, quem é que é o agente redutor. Mas isso é uma questão para outro momento. Agora a gente vai usar o método que mais cai em todas as reações, tanto no Enem, quanto na URGS, quanto na PUC. Quando se for para São Paulo, vai ser esse também. Então, se for fazer prova para militar, dificilmente vai cair uma dessa daqui. Mas aí é para provas do... A gente está falando da AFA, SpaceX. Dificilmente vai cair alguma coisa de método por tentativa, porque ele realmente é mais fácil. Aí vai pegar lá pesado com o método por Knox. Mas na prova da URGS a gente ainda tem uma baixa densidade de questões com método de Knox. Então, o método por tentativas é o melhor de todos. E como é que eu faço para usar o método das tentativas? Quando eu era aluno, eles falavam que eu balanceava primeiro o metal, depois o ametal e depois o oxigênio. E eu concordo com isso.
Realmente, na verdade, os átomos são os que tem depois do ametal, todos são ametais. O hidrogênio com sua particularidade, mas ainda assim é um ametal, características de ametal. Só que daí eu fui percebendo que só usar a palavra metal ficava difícil, porque por vezes eu esquecia de balancear alguns outros compostos. E aí eu decidi separar ela mais ainda. A ordem de balanceamento vai estar aqui em cima. Primeiro, eu vou olhar para a minha reação, vou procurar se tem algum metal e vou balancear ele. Depois eu vou olhar se tem algum ametal que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio. E por que eu estou falando isso? O oxigênio sempre vai ser o último a ser balanceado. Mas o hidrogênio tem que ser sempre depois dos carbonos. Essa é a questão. Mas por que tem que ser sempre? Não, necessariamente não estou obrigando tu a fazer nessa ordem. Mas se for nessa ordem, por vezes tu vai encontrar já tudo balanceado se tu balancear o carbono antes. Então tá ficando mais fácil. Então escreve macho na questão, começa a se perguntar, tem metal? Procura. Tem, balanceou, risca o metal. Tem a metal? Ah, não tem. Tem carbono? Tem. Ah, balanceia o carbono. E assim tu vai usando essa frasezinha. Mostrar para vocês que em vez de eu fazer o balanceamento dessa forma que eu fiz aqui, que é lenta, tipo, olha quantos átomos eu tenho para o outro, eu posso criar essa regra e essa ordem do metal, do ametal. E por que eu fiz questão de colocar essa equação aqui embaixo? Porque posso mostrar para vocês que não vai ser às vezes tão simples assim. De eu botar só no 1, ou depois botar aqui um 2. Às vezes eu vou ter que mexer várias vezes no balanceamento. E sempre dá um problema, porque eu geralmente começo com essa aqui, que é uma das difícil. Tem que cuidar para não falar palavrão. Essa aqui é um tipo difícil, mas muito mais difícil que algumas outras que estão ali. Daqui a pouco eu vou olhar, vou fazer as próximas, vão ver de baixo, essa daqui é muito mais barbada que a primeira. Sim, porque essa daqui eu tenho que mexer muito na equação. Ou não, vamos ver se a gente consegue. Olha aqui, o que eu vou fazer quando eu abrir a prova da URGS? Lá na questão por 36, vai ter uma questão de estequiometria. Tu vai ter que calcular tipo, quantos gramas de alguma coisa para neutralizar tantos gramas de outra coisa. Ou quantos litros de gasolina com tal densidade lá para fazer o motor andar 100 km. Isso tudo a gente vai ver ao longo do tempo. A gente está recém primeiro aprendendo a montar essa nossa linguagem. Depois a gente vai fazer todos esses cálculos. Eu vou pegar a equação e vou sempre que não tiver escrito já balanceado. Isso é importante porque as questões da URGS falam disso. Sempre tiver escrito ali, ó, equação já balanceada, tu não precisa te preocupar. Geralmente vem impresso daí o coeficiente estequiométrico, vem impresso já. Mas, de qualquer forma, se não tá escrito já balanceado, tu vai abrir e vai pensar, primeira coisa que eu tenho que fazer é balancear para ver se está tudo certo. Senão eu posso errar a proporção de átomos de um cara, de repente vai sair menos do que eu esperava. Então eu pego a equação e olho aqui. E como é que eu vou fazer? Eu vou escrever o macho e vou começar a me perguntar, tem metal? Aí tu vai voltar lá naquela aula de tabela e tu vai ver que os metais, ó, são esses caras que estão mais ou menos aqui na tabela, né? Aqui. Então esses metais, vai abrir, vai na primeira página da prova, ver os metais. Ah, tu identificou eles ali, beleza. Começa a identificar aqui na equação. Tem metal? Tem, ó. O cobre e a prata são metais. Aí eu escolho um deles para balancear primeiro. Vou escolher a prata, porque eu tô afim. Mas tu poderia escolher o cobre. A ordem é metal, não interessa qual. Deste lado eu tenho uma prata nos produtos e nos reagentes também. Não vou fazer nada nele de momento. Por que eu escolhi a prata? Que nós vamos ver, eu fiz de propósito para que a gente vai chegar num dilema que a gente vai chegar aqui. E aí vocês vão ver que a gente vai ter que mexer mais de uma vez na equação.
Agora eu vou pro... Bom, a prata já foi balanceada. Agora eu vou pro cobre. Um cobre desse lado, um cobre desse lado aqui. Então, os meus metais estão balanceados, teoricamente. Para mim, agora eu sigo pro meu ametal. Ametal, diferente de carbono, diferente de hidrogênio e de oxigênio. Isso aqui vai ser mais importante lá na orgânica, senão é uma molécula orgânica. Um ametal diferente desses três é o nitrogênio. Eu tenho um nitrogênio aqui desse lado, mas olha aqui, ó, eu tenho dois nitrogênios desse lado, porque esse 2 multiplica todas as moléculas, os átomos que estão ali dentro. Então, se eu tenho dois nitrogênios aqui, eu boto 2 aqui, eu boto esse em parênteses e boto 2? Não, porque daí eu estaria mexendo na molécula. Eu boto 2 aqui. Aqui, 2 feio. Eu boto 2, ou seja, eu pego duas moléculas de nitrato de prata para formar esse cobre, esse nitrato de cobre aqui. Então eu botei duas moléculas. Mas o que aconteceu agora com a minha prata? Que antes eu tinha uma prata e uma prata, mas agora aqui, como eu tenho duas moléculas de nitrato de prata, então eu tenho duas pratas. Eu vou lá e boto o 2 ali. E agora, tanto o meu ametal quanto o meu metal estão balanceados. A partir daí já está tudo balanceado. Quer ver? Aí você pergunta, tem carbono? Não. Tem hidrogênio? Não. Oxigênio? Ó, do lado dos reagentes são 2 vezes 3, então são 6. E aqui 2 vezes 3 são 6. Portanto, os nossos oxigênios automaticamente já estavam balanceados. Ou yes or no. Essa é uma das aulas que eu dei essa aula a semana inteira. É a que o cara mais fala. Tranquilito? Isso tá no slide. Então, não te preocupa muito com a foto. Ah, ainda bem que falou o oh yes, Fernando. Todo mundo que fala em oh yes pra mim. Me ajudem, eu sou carente. Vocês estão me vendo, né? Vocês são todos vocês me vendo. Eu não tô vendo nenhum de vocês. Me sinto mais abraçado com o oh yes. A ordem facilita, né? A full. O verdadeiro facilitas ganha. Então, a gente... Eu vou deixar ela aqui em cima, tá? E vou apagar isso aqui. Agora, gente, para quem tá com o slide, nós temos 20, são 20 e 38. Eu vou fazer mais dois. E o resto eu quero que vocês realmente, para aqueles que não viram o slide, eu vou botar aqui as reações no quadro. Para aqueles que estão com o slide, eu vou dizer para vocês quais são as letras e vocês fazem aí. Vocês provavelmente vão errar algum. Eu espero que sim, porque assim eu vou ter o que corrigir, o que conversar e ver onde que é o erro. A gente geralmente aprende errando. Então seria muito importante que vocês tentassem fazer o máximo dos balanceamentos que vocês conseguissem nesse tempo que eu vou deixar, tá? Como a gente vai até as 9h05, eu vou pedir para vocês fazerem umas 3 ali em 10 minutos e a gente corrige, beleza? A gente pode passar um pouquinho corrigindo também. Então olha aqui, vou escolher, eu já tinha ido na A e na F. Eu vou escolher uma combustão conhecidíssima, que agora é a do momento, né? Até porque a crise do petróleo está acontecendo por uma superprodução de petróleo, diferente de 73. Vou falar disso daqui a uns dias no Instagram, vai ter uma live. Isso é um spoiler. Vai ter uma live de eu falando sobre essa crise de superprodução de petróleo e as alternativas energéticas que era interessante se fosse investida nesse momento, que seriam as melhores de custo-benefício para o Brasil, que não vão ser, provavelmente, ou quase certo, né? Com certeza não vai. Então, depois de eu escolher a A e a F, eu vou pegar a H, que eu vou usar a combustão do C2H6O. Pá, quem é esse cara? Esse cara aqui a gente vai ver lá na orgânica, ele é o etanol, o álcool etílico. Esse que tá é o do momento. Álcool em gel, coisas dessas. É o cara do momento.
Eu vou reagir esse cara, fazer a combustão dele, eu vou reagir com oxigênio, e numa combustão existem alguns produtos que eu vou, ao longo do ano vocês vão vendo, que são produtos comuns. Uma combustão sempre vai produzir água. Sempre vai produzir água uma combustão, isso é certo. Agora, pode produzir gás carbônico, pode produzir monóxido de carbono, ou pode produzir carbono, mas vai produzir água. Aí o que eu vou fazer? Eu pego esse alquinho aqui e me pergunto, tá balanceado? Não, a URGS não falou. Escreve o macho embaixo. Pergunta, tem metal? Pode ver que não. Há metal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio? Não, né? Vocês podem ver que é só essas três moléculas que estão, esses três átomos que estão envolvidos. Então aqui, vou balancear primeiro o carbono. Eu olho para o meu número de carbonos nos reagentes, que são 2. E olho para o meu número de carbono nos produtos, que é 1. Que não tem parêntese aqui. O 2 é só do oxigênio. E eu digo, ó, tem 2 aqui e 1 aqui. Preciso de 2 desse. Carbono foi. Hidrogênio. São 6 desse lado aqui, ó. 6. Só que desse lado eu só tenho 2. Então, quem sabe se eu tiver 3 moléculas desse cara. Eita. Eu não vou ter 6? 3 vezes 2? 6. Ou yes or no? Só que agora, não é que nem os balanceamento normal. Essa aqui é pesada. Essa aqui tu vai ter que ter a sacada. E é por isso que esse é o método da tentativa. Olha aqui. Como que eu vou balancear o oxigênio? Eu vou começar pensando nesse lado aqui, que eu tenho 2 mais 1, 3 oxigênios desse lado. Ou eu vou olhar para esse lado aqui, que tem todos os meus oxigênios já com seus coeficientes colocados. Vou olhar para cá. Então tá, eu tenho 3 nessa aqui. E nesse aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. Portanto, eu tenho 7 oxigênios desse lado. Para que eu faça isso aqui tudo completo, essa frasezinha, eu preciso achar nesse lado 7. Boto 7 aqui. Não, daí dá 7 mais 2, 9. Putz, então boto 5 aqui. 5 mais 2, 7. Mas aí eu vou ter que mudar todo o meu balanceamento, que agora são 10 carbonos. Não. Mas olha só, aqui tem 1 e aqui eu tenho 2, uma molécula soltinha. É para isso que ela está ali. Se eu multiplicar 3 vezes 2 não é 6? Então aqui eu tenho 6, mais esse 1 que tem no etanol, 7. Está balanceado o oxigênio e está feito. Pode agora ver que a relação do etanol é uma molécula de etanol para 3 moléculas de oxigênio, que geram 2 moléculas de gás carbônico e 3 de água. Ou yes or no? É. Não tá fácil, né, bicho? Então vamos ver. Eu apaguei. Tu tem dúvida, mas tu pode olhar. Se tu tem dúvida, tu pergunta, senão eu vou seguindo. Tu pode olhar essa reação. Tá com o gabarito ali no último slide do nosso negócio. Não precisa copiar. Eu quero que tu olhe e aprenda nesse momento. Tranquilo? Feito a... Qual era o número dessa? H. Feito essas três para exemplificar para vocês, eu vou pedir, por favor, que vocês façam aí, que eu vou botar aqui. Eita. Eu adoro aí. HCl. E assim, ó, gente, se errar, não joga todos os livros pra cima, fica na live. Tu vai ver que assim, ó, às vezes precisa desbloquear. Não é fácil acertar. É mais fácil errar do que acertar. Então, não se cobrem tanto nisso. Vocês vão ver que à medida que vocês forem fazendo, isso aqui vai se tornar normal. E eu vou falar do balanceamento sempre. Quando eu voltar na estequiometria, então, meu Deus. AlCl3 e hidrogênio. Aí assim, ó, se errar, ainda bem que tem a aula para ver a explicação. Pior era se não tivesse.
Ah, e errar na frente do professor, aqui vocês nem estão na frente, né? Vocês nem precisam se incomodar com isso. Não vou pedir para vocês me mostrarem o gabarito. Façam a E, façam aí, de vocês fazerem essas duas primeiro. A GCl, cloreto de prata, um sal insolúvel e nitrato de bário, um sal solúvel, porque é um metal alcalino terroso. Mas vocês não precisam saber disso agora. Façam essas duas aí. Fazer o seguinte, vocês têm a possibilidade. Eu vou fechar o microfone. Não, ou não, vou fazer diferente. Eu vou botar um sonzinho de leve, nada muito específico. E quem quiser daí pode mutar o som. Só pra não ficar eu aqui, tipo, uns minutos esperando a nada. Vou botar um de cantoneira. Eu nem sei se vocês ouvem. Qualquer coisa vai perguntando aí. Bota a ordem e faz. Vou pegar uma água lá na coisa ali. Deixa eu ver. Cheguei. Deixa eu ver aqui. O gabarito daí. 2, 6, 2, 3. Já vamos fazer. Mano, vocês estão se ajudando aí, vocês são, olha, muito bom, unidos, tem que ser assim. Se ajudem mesmo. Ficou ruim o som, vocês ouviram? Ficou de boa fazer isso? Eu não curto ficar no silêncio. Não faço com fração, Fernando. Ainda não. Fração só na estequiometria. De momento eu quero números inteiros. Por isso os números têm que estar inteiros aqui. Eu não quero, eu quero o menor número inteiro que tu vai colocar aqui. Não pode de fração. Só na estequio. 2, 6, 2, 3. Tá, mas estaria errado? Não, não estaria errado, Fernando.
em termos da prova da URGS, não estaria nem um pouco errado tu usar a fração. Mas agora eu fiz aqui pedindo para que o pessoal usasse números inteiros, porque às vezes a URGS diz assim, a soma dos menores números inteiros que balanceiam a equação. Não pode somar daí, portanto, uma fração. Vai ter que chegar no menor número inteiro. Se tu chegasse em 1/2, por exemplo, tu deveria chegar no 1, multiplicar tudo por 2, utilizando a lei das proporções definidas, multiplicar tudo, e aí tu chegaria no número inteiro menor, beleza? Em termos, eu não sei se tu tá me ouvindo, porque agora eu botei um som, entendeu? Beleza. Então, sobretudo, vou começar a corrigir a de cima, daqui a pouco eu dou mais uns minutinhos pra tu olhar de baixo, que tem que ir e voltar, tá? Olha aqui. Quando eu pego uma equação na prova da URGS, eu escrevo macho. Deixa eu ver se tá dando pra enxergar. Hoje eu não aumentei minha tela. Bem suave. Eu escrevo o macho e eu começo a me perguntar. Tem metal? Ó, alumínio? Tem. Meu alumínio aqui tem 1 e aqui tem 1. Bom, vou deixar porque eu acho que já tá normal. Deixa eu botar aqui, diminuir a tela para eu ler as dúvidas. Posso botar assim e achar que tá normal. Beleza. Aí eu chego no ametal. Diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. É o cloro. Olha que interessante. Eu tenho um cloro desse lado e 3 cloros desse lado. Tem algum problema aqui. O que eu vou fazer? Vou botar 3 cloros desse lado. Tá balanceado. Se eu quero ver o carbono, tem? Não. Hidrogênio, olha aqui. Desse lado eu tenho 3 e desse eu tenho 2. Puta que pariu. Quem sabe se eu pegar e multiplicar por 3, putz, aqui ficou 6. Agora eu tenho 6 hidrogênios aqui. Então eu não posso ter 3 aqui. Então se eu fizer 6 vezes aqui, eu tenho 6 hidrogênios e 6 hidrogênios. Sabe como é que eu descobri isso, gente? Já volto nisso, peraí. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Só que o que mudou? Agora eu tenho 6 vezes o cloro. Então aqui nesse lado, dos produtos, tem que aparecer 6 cloros. 2 vezes. Só que daí o que aconteceu? Eu botei 2 alumínios. E aqui eu tenho 1. Volta e bota 2. 2, 6, 2, 3. Só que olha só como é que eu descobri que era 6, gente. Agora que tá balanceado, tava assim, ó. Ele era assim, ó. Era 2 e 3 que tava antes aqui. Nessa aqui tava 3 e nessa tava assim. Como que eu faço para encontrar um número? Se aqui é 3 e aqui é 2, se um número é ímpar e o outro é par, como que eu faço para encontrar um número que por ele seja múltiplo? Eu faço o mínimo múltiplo comum. Então, se tu tinha ficado com dúvida por que eu botei 3 aqui, eu usei o MMC entre 3, que eu tinha 3 hidrogênios, e 2. 3 vezes 2, 6. Então eu usei o menor número múltiplo, o mínimo múltiplo, comum entre 3 e 2. Por isso que olha aí, eu coloco 3 aqui, neste lado fica 6. Perfeito? Ou yes or no? Quem é que não entendeu? Eu vou dar uns minutos. Tem alguém que não entendeu, gente? Não tem problema. Beleza, então. Então assim, ó, eu soltar mais um playzinho aqui, mais um minutinho para vocês fazerem aí, portanto, a de baixo.
Existe simplificação nisso? Na E? Existe. Se eu dividir tudo por... Não. Isso, se eu dividir tudo por 2... Não, deixa eu ver. 1 aqui, 3, 1, 1,5. Aqui ficaria 3 sobre 2. Tudo por 2. Aí eu vou ter um alumínio pra, sabe? Dividir tudo. Tu achou 2,1, 2,1, Sofia? Ah, aham. Muito bem. Quem mais achou 2,1, 2,1? Quem não achou 2,1, 2,1? Vou pausar aqui já. Quem mais? Quem não achou 2,1, 2,1? Olha aqui. Eu pego a questão, escrevo macho. E me pergunto, sobre este macho aqui, tem metal? Tem a prata e o bário. Quando tu abrir a prova, tu vai ver que o bário está no grupo 2 e a prata está ali nos metais de transição. Não sei te dizer o número atômico agora, mas está nos metais de transição, bem pelo meio da tabela. A prata e o bário. Qual que eu vou escolher balancear primeiro? Eu sempre gosto de balancear a prata primeiro. Sei lá. É que assim, ó, no geral, as reações que vão aparecer são as mesmas reações que a URGS vai lá e faz nas experimental da química, do curso de química. Porque são os professores da experimental que fazem, nem só os da experimental, mas os professores da URGS mesmo que fazem a prova da URGS. Então, eles pegam umas que a gente via nas experimental 1, experimental de FQ também. Então, assim, no geral, elas se repetem. São reações muito conhecidíssimas no mundo. Então, se repete, 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 sempre vai ser. Sempre balanceia prata. Eu gosto. Porque sempre dá mais rápido as coisas pra mim, quando eu uso a prata. A prata aqui tem uma e uma. Putz, não sei, não, deixa quieto. Aqui no bário. O bário tem um bário e um bário. Então, meu metal está pronto. O ametal tem o cloro e tem o nitrogênio. Cloro eu tenho 2 aqui e um desse lado. Então, eu tenho que botar 2 desse lado. Mas, para isso, eu vou botar 2 desse lado. E aí eu me pergunto, o nitrogênio, quantos eu tenho? 2 nitrogênios reagentes. 2 vezes, está balanceado. O ametal também tá. Tem carbono? Não. Hidrogênio? Não. Oxigênio? 2 vezes 3. 6. 2 vezes 3. 6. Oh yes or no. Marcou. Correu para braço. E é isso aí. Marcou os 3 pontos. Oh yes or not. 2-1, 2-1. Essa aqui, por exemplo, se tu quiser... Agora que vocês já acharam a resposta, eu posso fazer isso aqui, ó. O Fernando perguntou um negócio interessante. Pode fração? Pode. Inclusive, quando tu usar a fração, ela vai te facilitar lá na estequiometria. Bem mais fácil. Vamos deixar... Sempre que tu encontra um número 1 aqui, em algum deles, é bom. Você sempre pode usar aí de comparação com todos os outros. Qual é a proporção que eu tenho, por exemplo, de nitrato de prata para cloreto de bário? Para cada 2 nitratos de prata, eu uso 1 cloreto de bário. E isso me gera sempre 2 cloretos de prata e 1 nitrato de bário. Supondo que eu queira saber quantos nitratos de prata eu preciso para encontrar um só cloreto de prata. Ué, tu viu a proporção aqui embaixo. Eu te pergunto, para que eu tenha um cloreto de bário, aqui no lado eu vou ter que reagir com a metade desse, portanto vai ser meio nitrato de bário. Deste lado, o que era aqui 1 vira meio. E o que era 2 vira 1. O problema da fração é que tu tem que ver que o 1 está escondido ali. E aqui.
vezes os caras confundem, sei lá, tá nervoso. Comer um churrascão no dia anterior. Segundo dia de prova, tá sereno. Comer um churrascão. Aí chega no terceiro dia lá, fudido, mal. Come normal. Juro pra vocês. Também não saiam de noite, né? Mas eu acredito que a maioria tende a não sair. Bah. Conheço uns que saíram. Fizeram. Não era vestibular, era festibular. Fizeram vestibular. Então tu viu isso aí que a gente fez. E aí também. E aí, se a gente fez. O vestibular, Sofia. Se a gente fez essas 5, agora tu faz o resto em casa quer dizer, tu já tá em casa, né? Faz o resto de tema. Senhor, se tivesse que balancear o barrio, aquele 2 ali influenciaria. Qual 2? Esse? Esse? Isso? Esse? Eu não sei qual que tu tá falando. O barrio do NO. Esse aqui então. Tá. Esse 2 aqui não influencia no barrio. Ele influencia só no nitrato no nitrato aqui, ó. Ele só vem pra cá e pra cá. Não influencia no barrio. Mas se, por exemplo, eu botasse 2 aqui, daí tu acaba com o nitrato de bário. Aí tu tá dizendo, inclusive, que o NOx do nitrato é menos um. O inox do bário é mais um. Tá louco. Deus livre. Tem que ser. Esse 2 só influencia no nitrato. Não, balancear aqui, botar 2 aqui, tudo multiplica por 2 também. Isso, eu não tinha visto quem tinha perguntado. A Fernanda. Eu juro que eu li Fernando. Eu tô há horas falando do Fernando e a Fernanda. Não tem mesmo um Fernando, peraí. Não, tem o Fernando. Não tô louco. Não me enlouquece mais do que eu já tô. Tá, gente? É isso? Não tem mais jeito. Acabou. Bebeu uma ceva. Quarentou. Agora com esse lance da proporção tá muito oh yes. Muito oh yes. É nóis então, gente. Até semana. Vamos vendo. Não vou mais falar nada. Até a próxima. Um beijão na alma e uma ótima final de semana aí pra vocês. Fica em casa, passa álcool em gel, usa máscara se tiver que sair. Fica em casa só se puder, né? Se não puder, se tiver que ir pra rua, vai, mas proteção e paz. Beijo na alma. Tchau.